Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista e hoje o meu convidado é Raul dos Santos Neto, que é presidente da Câmara Brasil-Portugal aqui no Ceará. Boa noite, Raul, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. Queria que você explicasse um pouco para o nosso telespectador o que é a Câmara Brasil-Portugal aqui no Ceará. Qual é a função dela, quais são as ações que ela desenvolve aqui no estado. Boa noite. Perfeito. Primeiro, obrigado, Rogério, pela oportunidade de estar aqui falando aqui para os espectadores. Bom, a Câmara Brasil-Portugal, ela tem 22 anos de atuação aqui no estado do Ceará, faz parte de uma rede nacional de câmaras, nós somos em 18 câmaras aqui no Brasil, que por sinal também está afiliada às câmaras no exterior, porque existem também várias câmaras espalhadas por todos os países, câmaras portuguesas. A principal finalidade da Câmara Brasil-Portugal é promover as boas relações de negócios entre a nossa região, no caso aqui o Ceará, e Portugal, de uma forma bilateral, tanto levando negócios daqui para lá, como trazendo negócios de lá para cá. É bem verdade que o nosso foco está muito voltado para a pequena e média empresa. Por quê? Porque a grande empresa ela consegue acessar direto às instituições. Então a Câmara Brasil-Portugal detém relacionamentos institucionais com os órgãos competentes, tanto aqui no Ceará como em Portugal, compreende e tem uma série de informações para quem quer importar, exportar, posicionar um negócio lá, quem procurar, fazer uma pesquisa. Então, assim, a gente tem uma quantidade de informações e relacionamentos institucionais muito grande para dar apoio a quem quer empreender. A relação diplomática entre Brasil e Portugal ela é histórica e isso, de certa forma, facilita muito que o brasileiro vá a Portugal para conhecer, para fazer turismo e, do mesmo jeito, o português vem aqui para o Brasil. Agora, nessa questão da relação comercial, há hoje uma facilidade nessas relações entre o comércio do Brasil com o comércio português? Bom, a gente tem que lembrar, e agora dado recente, né? Brasil e Portugal, eles costumam ter, e agora falando não só de Ceará, de Brasil, né? Eles costumam ter um encontro de cúpula anual. Esse encontro de cúpula chama-se Cimeira. Esse encontro, desde a época do governo Michel Temer, que foram 2 anos, e os 4 anos de governo Bolsonaro, não se realizou esse encontro de cúpula. Esse encontro de cúpula voltou a se realizar agora, recentemente, com a entrada do novo governo. Então, nesse encontro de cúpula é que são assinados o quê? Acordos, né, comerciais, bilaterais, renovação de acordos que foram assinados no passado. Então, eu lhe diria que nos últimos anos a relação Brasil e Portugal ela ficou meio fria, por uma questão ideológica. E aí nós não vamos entrar no mérito se está certo ou está errado. Mas, recentemente, a gente passou por um esfriamento nessa relação. A tendência agora é de que aqueça novamente. Mas isso, de certa forma, dificultou, vamos dizer assim, com que empresários brasileiros, no caso aqui, você atua nessa área aqui, com o caso do Ceará, dificultou para que empresários cearenses que queiram investir lá em Portugal pudessem, vamos dizer assim, levar os seus negócios para lá? Eu lhe diria que, na verdade, assim, a relação ela não foi aperfeiçoada ao longo dos últimos 6, 7 anos aí para trás. Ela ficou meio estacionada, né? A relação entre Brasil e Portugal de negócios, e aí falando agora mais de Ceará e Portugal, se eu olhar de lá para cá, o português costuma investir muito aqui em alguns segmentos. Eu vou destacar quais. É a parte de hotelaria, a parte de tecnologia e a parte de energias renováveis. Um pouco do imobiliário também. Mas esses são os segmentos que prediletamente o português tende a investir aqui na nossa região, no nosso estado. Já o brasileiro que investe lá, eu lhe diria que é meio fracionado, né? Tem muitos pequenos negócios e aí é onde vem a grande dificuldade. Por que a grande dificuldade? Porque a gente tem a similaridade do idioma, mas os nossos costumes e hábitos de consumo são muito diferentes. Então tem muita gente que não procura os canais constituídos, né? Não usufrui, por exemplo, da Câmara Brasil-Portugal, não usufrui de outras entidades portuguesas que possam auxiliar na melhor forma de entrar no mercado português. No caso dos portugueses que atuam aqui no Ceará, você falou aí sobre o caso de hotelaria, que é muito forte, essa área de energias renováveis. Nós temos uma presença efetiva, uma presença forte, vamos dizer assim, de empresários portugueses aqui? Tem. Na parte de hotelaria, a gente pode destacar aí o Vila Galé, o Hotel Dom Pedro,
Dom Pedro Laguna, o Luzeiros também, todos eles têm algum envolvimento em capital português aí no meio. Na parte de energias renováveis, a gente tem aí a antiga Braselco, que hoje está associada a um dos maiores grupos energéticos do mundo, que é a Quer, e aí destaca o Hermando Abreu, que é o CEO da operação, energia eólica, e que inclusive foi presidente da Câmara no passado, né? Uma pessoa que tem um trânsito muito bom aqui entre Brasil e Portugal, se sente um cearense, mas transita muito bem entre esses dois caminhos. Enfim, esses são os dois segmentos que a gente percebe mais fortemente a presença portuguesa. Se a gente for na beira de praia, vamos chamar assim, principalmente aí pelo advento do kitesurfing, né? O kitesurfing, ele trouxe uma dinâmica muito grande para o litoral do Ceará. Então, tem muito empresário português que investiu em pousadas, boutique, estilo pequeno resort de charme, que às vezes não chama tanta atenção em termos de mídia, mas se você olhar, tem vários investimentos na beira de praia. O litoral cearense tem suas belezas naturais que acabam gerando, vamos dizer assim, um interesse do turista estrangeiro. E muitos que vêm para conhecer pela primeira vez, ocorre de chegar em algum destino turístico aqui no Ceará, citando exemplos aí de Canoa Quebrada, de Jericoacoara, e decidir fazer investimentos aqui. Ainda acontece exatamente dessa forma, ou hoje até a atuação da Câmara faz com que o empresário ele já faça um pré-planejamento aí antes de começar a investir? Olha, tem muita gente que às vezes investe direto, sem procurar, como eu falei, os meios adequados, porque acaba caindo na mão, às vezes, de um advogado ou de um contador, porque um amigo conhece ou alguma coisa desse tipo, e aí não usufrui, como eu falei anteriormente, do que a Câmara, por exemplo, poderia dar para essa pessoa, que é o quê? É de repente indicar qual é o melhor local para investir, o tamanho do investimento, as fontes de financiamento, por exemplo, aqui no estado, a gente está debaixo da área de cobertura do Banco do Nordeste. Então, o Banco do Nordeste tem muito dinheiro para investir na energia solar, na hotelaria. Então, muitas vezes, isso não é de conhecimento do português, que de uma forma, às vezes, imediatista, ele vem, quer montar logo o negócio, né? Confia, às vezes, num amigo e não usa desse arcabouço de conhecimento que determinadas instituições têm. Eu acrescentaria as instituições portuguesas constituídas aqui no estado, tem a Câmara de Comércio Brasil-Portugal, o Vice-Consulado Português e tem também a Sociedade 12 de Fevereiro, que é a Beneficência Portuguesa. Então, em qualquer uma dessas instituições aqui, cada uma tem a sua característica, mas você vai ter o quê? A oportunidade de se relacionar com pessoas que já estão aqui e que poderão passar informações com segurança e confiável para quem quer investir aqui na nossa região. Raul, eu vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui com o Raul dos Santos, que é o presidente da Câmara Brasil-Portugal aqui no Ceará. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa diplomacia envolvendo aqui os dois países. É um intervalo rápido, eu volto já já. Estamos de volta aqui com o programa Band Entrevista. Hoje eu estou conversando com o Raul dos Santos Neto, ele que é presidente da Câmara Brasil-Portugal aqui no Ceará. Ô, Raul, explica pra gente como é que funciona essa questão da diplomacia entre os dois países. É difícil? Se por acaso aqui um empresário aqui de Fortaleza decide investir lá em Portugal, ele vai enfrentar muita burocracia para fazer isso acontecer? Olha, qualquer que seja o país que a gente venha a decidir fazer algum tipo de investimento, a gente vai lidar com diferenças, né? Não é diferente em relação a Portugal. Portugal tem vamos dizer assim, um arcabouço burocrático que não é, eu não diria que é dos mais simples, mas também não é dos mais complexos. É bem verdade que é importante você ver qual é o nicho que vai atuar. Tem épocas que o governo incentiva mais, como aqui também, o investimento, por exemplo, em tecnologia. Portugal, ultimamente, tem sido um grande atrator de tecnologia. Vários hubs tecnológicos, né, da Europa hoje, eles mudaram para Portugal. Inclusive, uma das maiores feiras a nível mundial de tecnologia ocorre no mês de novembro, chama Web Summit. Então, o Web Summit ele atrai a segunda maior feira europeia, né, de tecnologia. É como, por exemplo, também a parte de vestuário,
parte de vestuário na região próxima ao porto e aquela outra região ali, tem um incentivo para ir para aquela área ali. A parte do agro, né? Por exemplo, a região seca de Portugal, que é a região do Alentejo. A gente tem até, inclusive, o maior lago artificial da Europa, fica em Portugal, chama Alqueva, né? Então, essa área em torno do Alqueva, existe um incentivo por parte do governo português para que você venha povoar essa área, inclusive com indústria, com negócios, com hotéis, enfim, com uma série de coisas. Então, além de querer montar um negócio, é muito importante a gente usufruir do momento, né? É como aqui no nosso estado. Aqui no nosso estado, se o português vier de lá para cá, existe hoje uma tendência muito grande a ir para energias renováveis, turismo, né? A questão da localização do nosso estado. Investir alguma coisa no hub portuário, por exemplo, que está constituído aqui, aproveitar as distâncias, porque a nossa distância para a Europa hoje, ela é uma das que mais favorece em termos de território brasileiro. Então, eu lhe diria que é entender a ambiência, né? O nosso governo aqui, o governo do estado, ele é um governo que está sempre aberto, né? A gente vem tendo aí uma sequência de governos que tem se relacionado bem, não só com Portugal, com outros países de fora, né? Inclusive com secretarias que direcionam para tratar o investidor, o estrangeiro. Vamos falar aqui um pouquinho sobre mão de obra, né? A partir do momento que se abre um negócio lá em Portugal, ou no caso, no sentido contrário aqui, é necessário mão de obra. A Câmara também ajuda, porque a gente tem visto que o próprio brasileiro, de maneira geral, o cearense, mas também profissionais de outros estados, tem tentado ir para Portugal para trabalhar, para buscar realmente um mercado de trabalho em crescimento. A Câmara também auxilia, dá algum tipo de orientação para esse profissional que queira seguir carreira lá em Portugal? Bom, a Câmara ela trata mais uma relação com pessoas jurídicas, né? Não necessariamente com pessoas físicas. Se a gente olhar o corpo de associados da Câmara, a gente tem algumas pessoas físicas. Então, a gente não tem como dar esse atendimento massificado para muita gente, mas para profissionais específicos, eventualmente sim. O que acontece com Portugal é que Portugal é um país relativamente pequeno. Portugal tem mais ou menos em torno de 11 milhões de habitantes. Na verdade, são 21 milhões de portugueses no mundo. 11 milhões morando dentro de Portugal e o restante fora. Então, a economia portuguesa ela é uma economia pequena. Então, não adianta também a gente achar que as oportunidades que a gente tem aqui, a gente talvez vá ter lá. Então, hoje, Portugal está demandando muita mão de obra para setores como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, call center, por exemplo. Hoje, boa parte dos brasileiros que emigram para Portugal, ou eles vão para alguma prestação de serviço no ramo de hotelaria, ou prestação de serviço em geral, mas os call centers têm absorvido muito brasileiro. E vem sendo realmente verificado esse movimento, ou seja, de muitos brasileiros buscarem essa oportunidade de trabalho lá em Portugal? Sim, o fluxo continua muito grande, né? As pessoas procuram Portugal, principalmente pela facilidade da língua, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dizer que também muita gente volta. Por quê? Porque o estilo de vida em Portugal ele é diferente do nosso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. O jovem que gosta de andar nas baladas à noite, né? Portugal não é um país para você ter uma vida noturna muito intensa. É um país de vida um pouco mais pacata, mesmo nas metrópoles, né? Mesmo se você olhar Lisboa e o Porto, é uma vida muito mais diurna, né? Então, o estilo de vida de consumo, o hábito de consumo também do português. O português ele tem um hábito de consumo muito mais consciente do que o nosso, né? Ele só compra realmente uma coisa quando precisa. Há exemplo, por exemplo, de uma ida ao supermercado. Tem dois fatores. O português, quando vai ao supermercado, ele compra pouco porque ele só compra o que ele precisa e ele gosta de produto fresco. Então, ele tem o hábito de compras fracionadas. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de ir ao supermercado e encher o carrinho de compras. Então, tudo isso interfere no mercado de trabalho, no estilo de vida, né? A parte de logística, por exemplo. Aqui a gente tem grandes centros de distribuição. Lá a logística é muito mais fracionada. Então, assim, para profissionais existem os acordos. Agora, recentemente, teve a polêmica da OAB, porque a OAB deles lá resolveu romper unilateralmente, né, a possibilidade de um advogado brasileiro requerer autorização para trabalhar em território português. Mas eu acho que isso é questão de tempo. Isso aí entra a diplomacia no meio para reestabelecer os acordos, isso é normal. Eventualmente pode ter acontecido de alguém ter usado mal isso aí e automaticamente se restabelece um pouco mais à frente.
No caso do português, do empresário que vem para investir aqui no Brasil, ele tem também alguma dificuldade, vamos dizer assim, para se adaptar à realidade aqui, de conseguir, inclusive, mão de obra para absorver no seu negócio? Tem sim. Eu acho que a dificuldade ela é bilateral. A dificuldade existe lá, como ela existe cá também, como os próprios portugueses falam, né? A mão de obra nossa aqui, ela é um pouco mais barata, mas em compensação, a qualidade da mão de obra, muitas vezes ela não é tão boa, dependendo do segmento, né? Principalmente segmentos novos. Se a gente olhar a parte de tecnologia, a nossa mão de obra aqui, ela deixa muito a desejar. Portugal, como está dentro da Europa, você consegue atrair muito mais gente qualificada para o ramo de tecnologia. No ramo de hotelaria, por exemplo, gastronomia. Hoje, por incrível que pareça, alguns bons profissionais daqui estão indo para Portugal e se adaptando bem. Já no ramo, por exemplo, de energias renováveis, aqui o boom que aconteceu, ele fez com que automaticamente se faltasse mão de obra. Mas muitas vezes o português que vem de lá para cá, ele não vem atrás do trabalho como a maioria dos brasileiros vai para lá. A maioria dos brasileiros vai para lá no intuito de conseguir um emprego básico. A grande maioria esmagadora vai buscando o quê? É ganhar um salário mínimo, é sobreviver, é tentar começar uma vida nova. Enquanto geralmente o português que vem de lá para cá, ele vem por questões familiares, ou ele vem por montar já um determinado negócio, ele já tem uma tradição, ele é o dono de uma padaria, ele é dono de um mercadinho, de um restaurante, ele vem para cá para tentar fazer a mesma coisa, ou então é um empresário já de médio e grande porte que sabe o que fazer. Então os perfis, né, migratórios, eles são um pouco diferentes, tá? Raul, deixa os contatos aí da Câmara Brasil-Portugal aqui no Ceará para o empresário cearense aí que queira saber mais informações no sentido de tentar investir em Portugal. Como é que ele deve fazer? Como é que ele pode entrar em contato com vocês? Bom, a gente tem o nosso site nas redes sociais, né, que é www.Câmara Brasil-Portugal CE, né, aqui do Ceará. A gente fica localizado dentro da Federação das Indústrias, né? A gente tem uma sala exatamente para poder interagir mais com a própria Federação de Indústrias, que tem um centro internacional de negócios, né? Então, a gente está aberto a receber, principalmente receber novos associados, né? A Câmara, ela costuma estimular que você se associe à Câmara para usufruir do trabalho da Câmara. A Câmara não cobra pelos serviços que presta, mas ela trabalha para os associados. Hoje nós somos em torno de 100 associados, a maioria pessoas jurídicas, de médio e pequeno porte. Raul, muito obrigado pela sua presença aqui no Band de Entrevista. Desejar aí que esse ano de 2023 seja bastante promissor aí nessas relações comerciais envolvendo Brasil e Portugal. Obrigado, Rogério. Band de Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Eu já marco aí um compromisso com você para a gente se encontrar no próximo sábado. Até lá, então.